Boa noite, queridos conectados na saúde. Mais uma quinta-feira de muitas bênçãos. Eu quero começar novamente agradecendo a Deus por estar com essa oportunidade, né? Nesse momento de vida, levando informação às pessoas que precisam. Conhecimento é poder, conhecimento salva vidas. Então, nós estamos aqui hoje mais uma vez para trazer até você conhecimento de valor, profissionais de altíssimo nível, que têm um compromisso com um propósito, com a sua vocação, com aquilo que eles resolveram trabalhar e entregar. Então, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade, pela oportunidade de estar com pessoas especiais, com pessoas que realmente cuidam de vidas, cuidam de pacientes, cuidam de outras pessoas com o coração, com um propósito muito maior. E, para começar, a gente sempre relembra os parceiros que acreditam nesse propósito, que estão aqui conosco, a começar pela Fênix Gestão em Saúde, que é uma empresa de urgência e emergência, já presente aí no Triângulo Mineiro há 16 anos. Hoje atua também em São Paulo e no Nordeste. A iCare, que é uma empresa que eu fundei, que atua no físico e no digital. Com Home Care, Gestão em Saúde, Treinamento e Desenvolvimento. A COP Assiste, que é uma empresa voltada para o treinamento de profissionais enfermeiros e técnicos de enfermagem e também fornecimento dessa mão de obra aos hospitais, ambulâncias, home care, as várias empresas aí atuantes no mercado da saúde. O projeto Famílias Raras, que é um projeto que nós apoiamos aqui, eles não são patrocinadores, mas são nossos parceiros, né? O André, presidente aí do Famílias Raras, é um projeto que apoia crianças com doenças raras, de difícil tratamento, fornecendo terapias, fornecendo mão de obra qualificada, fornecendo apoio jurídico. Então, é um projeto que veio do coração dos pais, do André e da Marina, e também do coração de Deus, a gente pode dizer. O Mago das Fórmulas, que é um profissional de referência hoje no Triângulo Mineiro, São Paulo, Goiânia, que trabalha com rejuvenescimento facial e corporal, que hoje também tem um foco muito grande na área capilar, né? Na prevenção e controle de queda capilar. E a Unique Médico Spa, que é um complexo de cirurgia plástica, onde a Bruna, que é a CEO do complexo, ela traz não só a cirurgia, mas todo o aparato necessário para apoiar no pré-operatório e no pós-operatório, com home care, com vários serviços aí adjuvantes. Então, muito obrigada aos nossos patrocinadores. E, gente, eu vou falar para vocês, eu me sinto lisonjeada cada pessoa que eu recebo aqui. São pessoas que eu acho que Deus vai encaminhando aquelas pessoas que a gente realmente precisa ouvir e que tem um valor muito grande no que elas trazem de conteúdo. Hoje eu estou mais uma vez com um médico que é referência. Eu me encantei pelo conteúdo dele, eu que achei ele na rede social, eu falei, nossa, a gente precisa falar com ele, porque traz uma temática muito forte. Seja muito bem-vindo, Dr. Bruno Burjaili. Dr. Bruno é médico, neurocirurgião, competentíssimo. É, já está escolado aqui no podcast, acho que ele já pode me ensinar também, porque Imagina. acho que já gravou mais até do que eu. E eu, sendo profissional de saúde, estou aprendendo aqui todos os dias, então vai ser um bate-papo muito legal. Me sinto lisonjeada com a sua presença, principalmente sabendo dos locais que você atua. Gente, o Dr. Bruno atua no Espírito Santo, Uberlândia, São Paulo, né? Um médico viajado aí que vai contar da experiência dele para nós. Doutor, obrigada por ter vindo. Queria que você se apresentasse para o pessoal, para que o pessoal saiba, né, seu histórico, quem que é o Dr. Bruno. Eu agradeço pelo convite, viu, Luana? A iniciativa de fazer assim podcasts de qualidade e especialmente voltados para a saúde aqui no estado, né? Minha terra natal, para mim eu acho fantástico, né? E a gente, como profissional de saúde, a gente precisa de salvar vidas, como você falou, não só evitando que as vidas terminem, mas dando qualidade durante a vida, né? E o conhecimento, a divulgação de conhecimento permite que as pessoas, sejam os pacientes, as famílias ou os profissionais de saúde, possam trabalhar melhor em prol do bem final, que é o bem-estar de quem a gente está tratando, né? Com certeza. Então esse projeto de você é muito legal. Então, parabéns. Obrigada. É, sou neurocirurgião, eu sou de Uberlândia, eu fiz toda a minha formação básica aqui. É, sou formado pela Universidade Federal de Uberlândia, aqui na UFO, né? Então,
Mas eu fiz a minha residência em São Paulo, né, como neurocirurgião, parte dela para fora, mas para voltar para cá e a gente tentar oferecer, né, o nosso melhor. Eu, dentro da neurocirurgia, eu atuo de modo geral, mas mais particularmente com cirurgias de implante de eletrodo para doenças do movimento e para todo o rol de tratamentos para dor, que vão desde medicamentos a procedimentos com agulha ou de implante de eletrodos e até cirurgias um pouco mais invasivas para dores mais intensas ou mais complexas, como as dores do câncer, né? Então, a gente estava conversando aqui antes, batendo um papo, né? Aqui em Uberlândia é um polo, né, de tratamento de câncer que, né, com uma série de méritos do que a saúde construiu aqui para isso. Então, eu acabo que pensando em tudo que tem aqui, tem tudo a ver a gente falar sobre também dor oncológica, né? Então, para mim é um orgulho estar aqui na minha terra natal. Que legal, Conversando muito com você. obrigada. Fico feliz demais pelo reconhecimento também, né? Acho que ontem a gente gravou ontem também e a moça que esteve aqui com a gente, ela vem falar de comunicação e influência digital. E isso, hoje na área de saúde, nós já vemos as carinhas dos médicos aí, né? Orientando, falando. E o que a gente falou? A educação em saúde, ela realmente ela salva a vida. Você gerar em educação em saúde, você pode. Às vezes a pessoa tá rolando o feed ali, ela vê um médico falando sobre controle da dor, por exemplo. E uma pessoa que está sofrendo na família, ou um conhecido, às vezes recebe aquela informação de um terceiro e que pode ajudar no tratamento. Hoje existem inúmeras tecnologias e que nem todo mundo tem acesso. Às vezes as pessoas não conhecem. A informação hoje ela gira muito rápido, principalmente depois da telemedicina, né? Depois dessa quantidade aí de avanços tecnológicos também na área de comunicação, tudo acontece muito rápido. Então, acho super relevante você trazer isso em pauta, né? Eu vejo que você participou de várias entrevistas, está sempre sendo chamado. E falar de dor, gente, você, né, contou aí pro pessoal, gente, ele é especialista em dor, né? Especialista nessa área. Então, neurocirurgião que tem um olhar específico para isso, eu acho que é um diferencial muito grande. Você estava me contando algumas coisas aqui, né, antes da gente entrar. E normalmente são itens que a gente se esbarra no dia a dia, talvez por falta de acesso. Mesmo eu, como enfermeira, você trouxe várias possibilidades de tratamento que eu ainda não conhecia, eu ainda não sabia, principalmente na área oncológica. Então, se a gente puder começar falando, né, para o pessoal entender. Sofrer com dor, eu acho que é o pior sofrimento, né? Quantas vezes eu já vi, é o que eu estava te falando, pessoas comentarem que, nossa, eu não aguento mais, eu quero morrer porque eu não aguento mais sentir dor, principalmente pessoas com doenças terminais, doenças oncológicas. Então, doutor, para a gente começar, quais são, que é mais procurado, né, no seu consultório, seja em São Paulo, não sei se muda de região para região, mas as pessoas normalmente te procuram mais por quais motivos? Você falou do oncológico e da doença crônica. O que é o mais prevalente? Olha, eu tenho muita gente que eu trato para doenças do movimento. O Parkinson é a mais conhecida delas. Tem muitas dores crônicas no Parkinson que passam despercebido, porque não é um sintoma óbvio para muita gente. Se você não perguntar, a pessoa nem te fala e tá ali sofrendo com dor. E sempre é assim a dor crônica ou a dor complexa, né? Ela sempre tá ali escondida e a pessoa às vezes até não procura ajuda e não tá assim, não tem o conhecimento de que existe algo a ser feito, né? Então, no Parkinson é assim, eu trato muita gente com dor crônica e a principal demanda tem a ver com fibromialgia, né? Que é uma dor crônica no corpo todo. Também muita dor de cabeça, que pela parte da neuro acaba, né, o pessoal procurando. Dores nas costas, né? Seja na região do pescoço, na região lombar, que também tem tudo a ver com cirurgia de coluna, que é uma modalidade neurocirúrgica também. E a dor oncológica, eu trabalhei bastante com dor oncológica já, mas ela exige uma integração com os serviços, né, de hospitais e com a própria oncologia. E aí não faz parte da nossa formação básica e mesmo especializada entender sobre a própria dor oncológica. Então, existe muita gente por aí com dor oncológica
que precisa de ser tratado e que está longe de conhecer toda a gama de opções, né? Então, Então quer dizer que você hoje ainda tem uma procura maior pela dor crônica, pela dor mas que já crônica. tem um início aí de procura também por essa questão oncológica. É como eu falei, dentro de um serviço multidisciplinar em que o serviço te referencia a dor oncológica, tem muita gente com dor Muitas oncológica. Então, um possibilidades. hospital oncológico, um hospital com alas oncológicas, de muita gente precisando daquilo, uma vez que a equipe conheça e encaminhe, olha, tem uma infinidade de coisas que a gente pode fazer. Mas depende um pouco dessa estrutura hospitalar. No consultório, é muito mais difícil alguém com dor oncológica procurar a gente lá, entendeu? Aham, com certeza. Enquanto que para dor crônica é extremamente comum, né? Perfeito. Como eu disse, fibromialgia, dor de cabeça, dor lombar, dor no pescoço. E aí dores mais complexas que vêm de colegas especialistas, né? Tem algumas dores complexas que vêm muito ligadas à ortopedia, e aí o colega encaminha, a cirurgia vascular, outro que vem da reumatologia, né? Então, bom, tem um pouco de tudo. E o que eu acho, que eu tenho a sensação de que falta mais conhecimento e cuidado, e num momento particularmente difícil para quem está passando por isso, é na doença oncológica, né? Também falta nas outras, né? Na fibromialgia, é uma infinidade de pessoas que carecem de informação de tratamento adequado. A dor de cabeça, o que tem de gente com dor de cabeça há 20 anos, às vezes porque está abusando de um remédio que não devia, né? É uma solução relativamente simples, a gente vê isso demais. Gente com dor na coluna sendo operado sem indicação e você tem que ajustar tratamento. Então, tem problemas nessas outras áreas também, mas por tudo que a gente consegue oferecer na dor oncológica e pela falta disso de fato acontecer, existe um descompasso muito grande entre o que dá para ser feito e o que de fato é feito, sabe? Exceto em situações muito específicas de hospitais que já acordaram para isso e montaram, né, um fluxo que faça esse paciente chegar até nós. Interessantíssimo isso. E aí, assim, a gente está falando dos vários tipos de atendimento, né, em relação tanto às doenças crônicas, mas principalmente em relação à doença oncológica. Você contou aqui, a gente estava conversando antes, que você trabalhou, né, em hospitais de referência para tratamento de câncer, e eu acho que é muito interessante a gente falar, normalmente, quando a gente vai falar de tratamentos, a gente sempre fala assim, é importante tratar a causa e não só o sintoma. No caso da dor, para tratar a dor, eu tenho que tratar também a causa? Como que é? Ou independe, os protocolos, na maioria das vezes, tratam o sintoma como qualidade de vida mesmo, para proporcionar conforto e não tem muita vinculação em estar controlando a causa? Ou vai depender de cada Olha, diagnóstico? saber procurar a causa e tratar a causa é fundamental. Então, espera-se que o bom atendimento médico, né, multidisciplinar, encontre causas e, se puder, as elimine, né? Então, para você começar um tratamento de dor crônica, primeiro procura, tem uma causa? Então, vamos tentar resolver a causa primeiro, tá certo? Mas o tratamento da dor crônica ou da especialidade de dor, ele entra muito mais quando essa causa importa menos, tá certo? Então, se eu tenho uma dor no pé porque eu tive uma torção, eu vou pedir para o ortopedista tratar essa torção para desinflamar, entendeu? Aquele ligamento, por exemplo, e a dor vai embora. Nesse momento, a dor é aguda. O que quer dizer dor aguda? É uma dor ativa, por uma causa ativa, por uma agressão que está acontecendo agora. Eu tenho que descobrir onde é que está essa agressão, eliminar a agressão e a dor vai embora. Você vai ser, por exemplo, fazer uma cirurgia na barriga. Você vai ter uma agressão no tecido para fazer a cirurgia, então você vai usar medicamentos para controlar essa dor até que o tecido ali da barriga cicatriza e pronto, a dor vai embora, tá? Então, o esperado para a dor ela vir, sinalizar que está tendo uma agressão, você se protege da agressão, corrige a agressão, o médico encontra, trata a agressão vai embora e a dor também vai. Mas quando isso não acontece, quando a dor permanece mesmo após a agressão ter cessado, você não ter mais agressão, aí sim isso caracteriza a dor crônica. Uma das definições de dor crônica é justamente essa, não é só uma dor que perdura no tempo, né? A gente está acostumado a pensar aguda e crônica como uma coisa de pouca duração, de curta duração e de longa duração. Tempo de doença. Mas para a dor, mais importante do que o tempo de dor é o fato dela ter perdido a vinculação com a causa, ela ter perdido a vinculação com a lesão tecidual. Então você tem que ter certeza de que não tem uma causa ativa, porque se eu
desligar a dor e tiver uma causa ativa destruindo o tecido, essa causa vai aumentar, né? Como se eu desligasse o alarme da minha casa com um ladrão lá dentro. Então eu tenho que ter certeza de que não tem nada agudo acontecendo para então eu tratar a mensagem da dor, tá certo? Essa mensagem que se perpetua além do tempo necessário para o tecido se recuperar. No câncer, a gente tem uma diferença, porque eu sei às vezes de onde está vindo, né? Eu sei a causa, sei que tem um tumor em tal lugar provocando a dor, só que não é que eu tratei e a dor ficou. É que às vezes eu não consigo eliminar, né? Às vezes no câncer você trata, mas você não consegue eliminar aquela causa, Sim. ou então você vai demorar para eliminar aquela causa. Você tem uma massa apertando um nervo. Em alguns casos você consegue operar e tirar a massa, outras vezes você não consegue, porque essa massa invadiu tecidos vitais. E aí você vai usar uma quimioterapia, uma radioterapia que vão demorar a fazer efeito, ou que vão fazer efeito, mas vão cicatrizar em cima do nervo. Então tem várias situações em que a gente até sabe a causa, mas não consegue eliminar ou vai demorar para eliminar. E a dor está ali. Então, uma vez que, mesmo a causa estando ativa, eu controlei essa causa, eu estou de olho nela, né? Eu sei que o ladrão está em casa, mas já isolei ele, por exemplo, ali naquele quarto para a polícia chegar. Aí eu posso desligar o alarme, aí eu posso tratar a dor. Então, a dor é o alarme. A dor aguda é o alarme porque tem alguém ali disparando esse alarme, porque tem um ladrão em casa, porque tá pegando fogo, por exemplo. Enquanto que a dor crônica é uma dor que continua tocando esse alarme sem mais ter um ladrão em casa ou sem estar pegando fogo, entendeu? Ou sem Então o ter médico mais. da dor crônica, o médico da dor, ele é o médico do alarme. Ele não é o médico de todas as causas de dor, porque Sim, cada causa de dor vai ter uma especialidade para para tratar, tá tratar. certo? Então é Então, sempre um trabalho multi, né? é um trabalho Em múltiplo. E conjunto. você, pelo contrário, você não pode tratar uma dor como crônica se ela tem uma causa aguda, que você pode mascarar, né? Sei lá, fazer um exemplo meio bobo aqui. Se você estiver tendo um infarto e alguém te der um tratamento para dor sem tratar o infarto, né? O Uhum. coração vai embora, entendeu? Então, a dor é um alerta para você ver que o coração está sendo agredido por aquele infarto, aquela falta de sangue, né, no tecido. Você tem que tratar o infarto e, em paralelo, você trata a dor para não ficar sofrendo, entendeu? Uhum. Então, é importante ter essa percepção de procurar a causa, de controlar a causa, mas de que para se tratar a dor crônica, eu estou tratando muito mais a mensagem e não mais a causa daquele alarme, daquela mensagem ter disparado. Perfeito. E viver com dor, eu acho que é algo assim surreal de se imaginar, né? Imagina quando a gente tem uma dor de cabeça, o quanto incomoda quando você tem uma cólica, no caso de mulher, o quanto incomoda. Imagina a pessoa passar o dia todo com dor. Nossa, eu imagino assim quantos desafios são. Pensando na questão epidemiológica e falando aí alguns tipos de câncer, algumas neoplasias são mais prevalentes. É, você poderia trazer exemplos de tratamento? Por exemplo, no caso do câncer de mama, no caso de metástase pulmonar, em que a pessoa tem dificuldade respiratória, e às vezes eu observo muito, principalmente no cuidado paliativo, na atenção domiciliar, protocolos diferentes e alguns com mais resultado do que outros. Já vi utilizar protocolo inalatório, já vi utilizar em conjunto, né, adesivos, enfim. Hoje, o que seria assim um padrão ouro? Não sei se tem como você trazer isso, mas se tiver, né, algum que é padrão ouro, algo nesse sentido para que as pessoas conheçam as possibilidades que existem. Olha, não tem um padrão único para todos, né? Porque o câncer não é uma doença, são várias, né? Sim. Então depende de onde ele está, né? E que tipo de estrutura ele está afetando. A gente entrevista, examina o paciente para entender se é uma dor mais interna dos órgãos viscerais, se Uhum. é mais da parede desses órgãos, se é mais da pele, se é mais de um nervo sendo comprimido. Então, por exemplo, o câncer de mama, para dar um exemplo, né? Uhum. Você pode ter uma dor da musculatura, uma dor Uhum. miofacial da musculatura que foi afetada pelo tumor ou pela cirurgia ou pela radioterapia. Você pode ter uma dor de lesão de pele, de nervo pelo tratamento. Você pode ter uma dor de característica mais óssea porque invadiu a costela. Você pode ter uma dor mais cutânea da pele tardida por uma lesão, né, da rádio, Da por mama. exemplo.
Você pode ter uma dor nas extremidades, nos braços, nas pernas por causa da quimioterapia. Alguns quimioterápicos de mama provocam muito essa polineuropatia, que é essa dor na Uhum. mão e pé por causa da quimio. Então, só no câncer de mama tem uma variedade imensa, né, de dores. Você pode ter um tumor que se disseminou muito, está pegando, por exemplo, o plexo braquial e provocar outro tipo de dor ou dificuldade de movimento. Então, e a dificuldade de movimento pode provocar limitação articular e provocador articular. Você pode provocar uma atrofia na musculatura e essa atrofia também provocar dor. Entende? É só São para falar de muitas. mama. Aham. Então, o importante é você entender que nós temos tratamentos medicamentosos, medicamentos para dor aguda e para dor crônica, que podem ser combinados no caso do câncer. Alguns deles, inclusive, de alta potência, né? Porque no Uhum. câncer é comum a dor ser muito intensa. Você tem tratamentos que vão de infusões na veia, que vão de infiltrações no músculo, na articulação, em plexos de nervos. Você pode infundir anestésico, pode infundir corticoide, você pode infundir fenol, pode infundir álcool, você pode desinflamar, você pode neutralizar aqueles nervos, você pode fazer implantes de eletrodos para estimular um nervo, você pode fazer implante de bomba de morfina para jogar a morfina por um canudinho lá dentro da coluna, né, onde está circulando o líquor. Você pode fazer cirurgias de microdestruições dentro da medula, até no cérebro, né? Então, tem toda uma complexidade, né? Um rol, uma escada gigantesca de tratamentos possíveis. É muito Uhum. comum ter dor por neuralgia pós-herpética, né? É comum ter herpes zoster no caso do câncer, seja pela doença ou pelo tratamento, que abaixa a imunidade, o herpes zoster se manifesta e às vezes a dor fica depois. Então, neuralgia pós-herpética é extremamente comum no hospital oncológico e um dos Uhum. tratamentos é estimulação elétrica do gânglio, né? Radiofrequência, e isso pode ser extremamente efetivo. Então, quer dizer, você tem procedimentos para serem Radiofrequência, que feitos. interessante. Radiofrequência você aplica por uma agulha que na ponta tem um eletrodo. Isso Uhum. provoca um aquecimento e também um estímulo elétrico de regiões no sistema nervoso. E isso pode neutralizar a dor. Então você pode pensar procedimentos literalmente da cabeça aos pés, de todas as profundidades possíveis, que vão desde medicamentos, infusões, injeções, estimulação elétrica, até implantes ou até destruição de tecido cerebral em caso de dores. Por exemplo, tem câncer de cabeça e pescoço que provoca dor na face, refratária, né, não responsiva a tudo. Você vai fazer uma cirurgia chamada mesencefalotomia, que vai colocar uma agulha numa Uhum. região profunda do seu cérebro, fazer uma microlesão nessa região para neutralizar a dor. Tá? Então, Entendi. a gama de opções, né, de medicamentos, até neurocirurgias para dor oncológica, ela é muito grande. Uhum. Doutor, você comentou que, né, trabalhou aí em um dos hospitais de referência, não vou citar nomes, mas assim, que é de referência para tratamento oncológico. Hoje a gente vê muitos hospitais procurando protocolos, formas de mensurar a dor como algo que é um padrão, entre aspas, ouro, né, do hospital. É um hospital que às vezes já tem inúmeros protocolos, certificações e começa também a ter esse olhar mais minucioso no controle da dor. O que que hoje é recomendado? O que que existe de protocolo? Como medir dor? Existe alguma maneira mais eficaz, algo que você traria, né, como que tem uma validação maior, um reconhecimento maior no sentido de protocolo clínico? Olha, é muito difícil medir a dor, né? É uma das primeiras aulas aí da disciplina de dor, geralmente, né? Tem vários métodos, mas se a gente fica se perdendo muito, né, em detalhes, a gente não chega ao que importa. Então, Uhum, é importante medir, mas é importante reconhecer que medir a dor é super subjetivo. uhum, Então, o que eu considero mais válido de medir a dor é ser simples, direto, para que mais pessoas possam repetir aquele modo de medir, para quem lê o prontuário ficar claro. Então, a escala que eu mais uso é simplesmente a escala numérica, né, de dor, de 1 a 10, aham, né? Até a própria escala analógica, o analógica, visual, em que você vai ver aquele rostinho, né? aham, Nem sempre ela vai estar disponível e o paciente tem dificuldade, você coloca um rosto, uma cor, começa a confundir. Então, eu particularmente acho bem prática e mais reprodutível, né? Mais fácil das pessoas fazerem parecido. Quanto que tá a sua dor de 0 a 10? 10 é a pior dor possível do mundo e 0 é sem dor. E não só medir uma vez. É muito mais útil medir a dor para mim. Você fez um tratamento hoje, você vai chegar amanhã e perguntar: ontem estava quanto e hoje está quanto? Mas eu não pergunto a nota da dor na primeira consulta, na primeira avaliação. Eu vou perguntar na segunda, porque eu vou
fazer uma comparação. Como é que estava ontem e hoje? Aí, baseado na comparação numérica, eu acho mais válido. Você Isso, entende o da minha tratamento. experiência, né, é uma coisa que eu acho mais útil nesse sentido. E agora, estabelecer protocolos para dor, para mim, eles não devem ser baseados só nessa escala numérica, tá? Uhum. Como eu te falei, ela pode, dependendo da maneira como a pessoa compreendeu a escala, ela pode te falar 3 e 9, sei lá, a mesma dor. Mas é muito útil o protocolo para quem está avaliando de modo mais completo, né? O oncologista, no caso da dor oncológica, o clínico que está vendo como horizontal ali num hospital clínico, enfim, ele ter uma sequência, uma escada para ir aplicando consecutivamente os degraus dessa escada de acordo com a resposta que houve ao tratamento. Então, você vai começar com um Perfeito. analgésico mais simples, depois um analgésico um pouco mais potente, vai combinar com analgésicos mais fortes. Paralelamente, você pode fazer medicamentos adjuvantes e também, e também procedimentos. Um conceito interessante, houve uma época em que se entendia que o procedimento para dor, por agulha ou por radiofrequência ou até cirurgia, era depois de tudo. Uhum. E a concepção hoje não é essa. Ele é concomitante. Você pode ir logo de cara, se você tiver, por exemplo, um câncer de pâncreas, que tem uma evolução às vezes rápida e extremamente, né, dolorosa. Dói muito o câncer de pâncreas. Você tem um procedimento chamado Nossa. alcoolização do plexo celíaco, em que você aplica um álcool por uma agulha na região dos nervos que percebem a dor do pâncreas, é extremamente eficaz. De relativa fácil execução, você faz num dia, né? O paciente, geralmente, ele está bem no dia seguinte. Então, você já prepara esse paciente desde o diagnóstico, já Uhum. deixa ele a posto de fazer uma alcoolização de plexo celíaco, num serviço bem estruturado de protocolo. Não vai esperar chamar um médico especialista, ele vai vir amanhã, vai começar um primeiro remédio, daqui a 3 dias vai trocar. Nesse processo, a dor está ali. Então, você já sabe pelo perfil de dor e pela experiência com aquele tipo de neoplasia, não é que você vai fazer sem dor, mas vai estar preparado para fazer aquele procedimento na hora que a dor aparece, porque ela não vai passar com facilidade, entende? Entendi. Então você tem que estar imerso no serviço, entender cada tipo de diagnóstico e tem que ter uma comunicação rápida na equipe. Então você chamar logo aquele especialista e chegar até um grau de complexidade alto rapidamente se for necessário. Uhum. Esse elemento desse fluxo de contactar o especialista e ele ter possibilidade de progredir esse tratamento com rapidez é o que mais falha, eu acho, nos atendimentos hospitalares para controle de dor oncológica, sabe? Essa especialidade é nova, doutor? Porque assim, conversando com você, o que me vem aqui muito é que eu acho que todo mundo deveria estudar um pouco mais a fundo, porque qual o paciente que não tem dor? Ou então ter um especialista em cada hospital, ou pelo menos alguém para referenciar, que seja através da telemedicina, como a gente estava falando, mas é qualidade de vida. Isso eu acho que acho que é o padrão ouro, realmente, como eu estava Olha, falando, é olhar de um olhar mais minucioso para o tratamento, né? eu acho que é porque existe uma concepção cultural errada do paciente, da família, até dos médicos, dos enfermeiros, da saúde como um todo, como se a dor fizesse parte de algumas coisas, né? Sim, Principalmente no caso do câncer. Ah, é normal sentir dor no câncer. É normal sentir, mas não é normal a gente ficar olhando pra dor e não fazer nada, entendeu? Então, é normal, mas não é pra você ficar com a com a dor, dor. tá? Então tem que ser feita alguma coisa. Não é normalizar assim, olha, deixa aí porque tá com câncer tem que ter dor. Não é assim, tá? Então isso é uma concepção que limita muito a procura de ajuda. Outra questão que limita muito é o conhecimento dos profissionais sobre as possibilidades de tratamento de dor. Não é uma especialidade nova, de modo algum, tratamento à dor. Algumas coisas que mudaram recentemente, né, ajudam. Por exemplo, se difundiu muito o uso do ultrassom para você visualizar a sua agulha e guiar alguns procedimentos que antes ou não eram guiados ou eram guiados com raio-x, era mais difícil colocar o paciente no sensor. Você pode colocar até no leito ultrassom. Uhum. Você pode fazer infiltração de toxina botulínica, que é o Botox, né, ou outras marcas, na glândula salivar, para aquele paciente não salivar em excesso. Você pode fazer isso na cama, né, no leito do paciente. Uhum. Então, o ultrassom é um método relativamente simples, mas que trouxe muita variedade mais recentemente para tratar a dor. Mas o tratamento da dor mesmo, como, né, da dor crônica ou dor oncológica, já é muito e muito antigo. É, O me que su... falta é, como você falou, tem que ter um profissional de dor em todo hospital? Tem. E talvez tenha que ter uma é, equipe para você ter todo dia alguém para você consultar, eventualmente ir lá ver o paciente ou fazer um procedimento hoje, se for necessário. Então é preciso que o hospital, né, que as equipes valorizem ter esse profissional disponível uhum. e que facilitem o fluxo, porque não adianta você falar que você tem um médico para avaliar a dor. Você tem que ter definido o seguinte: em quanto tempo ele vai avaliar
em quanto tempo você vai fazer o que ele orientou ser feito, se ele tiver que fazer um procedimento tipo no centro cirúrgico, ou se tiver que levar um material para fazer no leito. Você tem que disponibilizar isso com facilidade. A autorização de convênio. Então, isso tudo tem que ser assim, otimizado para esse paciente não ficar sofrendo com dor, particularmente no contexto do câncer, porque esse paciente Uhum. já, às vezes ele tem pouco tempo e às vezes ele tem um sofrimento por uma diversidade de motivos e você não quer que essa pessoa tenha um motivo a mais para sofrer, ainda mais que a dor é uma das causas de sofrimento, né, mais importante no câncer. Sim. E para muitos pacientes com câncer, ela vai ser a causa principal do sofrimento, ela vai ser a prioridade desse paciente ficar sem dor, Uhum. tá? Me surpreende a sua fala, porque esses dias mesmo, acho que foi nessa semana que passou, eu ouvi uma reportagem falando de uma paciente que queria sair do Brasil para realizar a eutanásia, porque não aguentava mais de dor. Eu acho que, assim, diante do que você falou, eu gostei do que você falou. Você disse que a dor é normal, a pessoa vai sentir, mas isso não significa que eu devo tratar isso como, é normal sentir dor e tá tudo certo, eu vai sentir mesmo e não vou fazer nada, né? Eu acho que cabe talvez uma mudança de mentalidade, porque não para pensar que tratar a dor é um padrão ouro, mas que eu tô lidando com uma pessoa e que sentir dor, eu acho que, né, assim, deveria ser o básico pra gente olhar e não o padrão ouro, né? Deveria ser a rotina de avaliar no paciente também se ele tá sentindo dor ou não e cuidar desse aspecto. E falando nisso, vocês se esbarram em algum, né, vocês que tratam da dor, que são especialistas na área, normalmente existe algum aspecto ético que dificulta o acesso? O que que você se esbarra em questão de tratamentos possíveis? Ou a minha curiosidade é entender por que que isso não é tão falado, né? Por que que não é tão difundido e praticado? Eu Existe acho que alguma barreira? tem várias coisas que podem responder por isso, mas eu acho que talvez o ponto mais fácil de você atacar seria você pegar a equipe de saúde que vai conviver com aquele paciente o tempo todo e mostrar para essa equipe de saúde, olha, preste atenção que ele pode estar com dor, pergunte, e se tiver você vai chamar essa equipe para tratar dor, uma equipe Uhum, especializada em tratamento de dor. Você pode tentar antes disso ter alguns protocolos para aliviar aquela dor mais momentânea, tá certo? Mas às vezes as pessoas abusam desses protocolos e por causa deles o protocolo ali acabou, ele está limitado e aí não busca o que mais pode ser feito. Então uhum, acho que o jeito mais fácil é ter uma equipe responsável para tratar dor e facilitar o contato dessa equipe, né? A partir daquelas pessoas que vão ver esse paciente todo dia. Sejam uhum, essas pessoas os técnicos de enfermagem, os enfermeiros, os médicos oncologistas, os médicos generalistas ou os especialistas que vão estar ali, entendeu? uhum, Então eu vejo menos dificuldade para tratar dor aguda pós-operatória, porque já tem um protocolo mais articulado com anestesia, funciona mais rápido geralmente. Mas para dor oncológica eu já vejo uma enorme dificuldade. sim. E eu acho que um dos motivos principais, além de não é que na própria formação desses profissionais, eles desconhecem as opções existentes para tratar dor. Uhum, Então, quem está vendo aquele paciente, mesmo vendo ele com dor, acha que as opções são só A, B ou C, só que elas vão de D a F até a letra Z. Então, já que ele só conhece A, B ou C, ele acha que ele está fazendo tudo, mas ele tem que saber que existe mais, que ele não uhum, aprendeu aquilo na formação básica, e tem que encaminhar para quem pôde aprender aquilo, já que era a sua função aprender aquilo mesmo, né? E uhum, que possa então fazer um trabalho de controle de dor, entendeu? Tem vezes na medicina em que a gente não consegue ajudar porque não tem um tratamento melhor, porque não tem algo mais a ser feito. Realmente, às vezes a gente apanha das doenças, né? Perde muitas guerras. uhum. Mas nesse caso, mesmo que seja uma doença mais complexa com outros aspectos, a dor em si é uma batalha para a qual a gente está cheio de arma no arsenal e só não sabe abrir a porta desse arsenal, entendeu? Quando que, se a não sei se existe uma forma de você trazer para o pessoal que está assistindo, quando entrar com procedimento cirúrgico, qual que é o fator assim decisivo para você avaliar que, olha, realmente a gente já fez tudo, agora a gente vai partir para uma neurocirurgia, por exemplo. Qual que é o papel da neurocirurgia no tratamento de tumores cerebrais? O que que você orienta? Então, para dor, a gente geralmente vai usar uma série de medicamentos,
mas um rol muito maior do que se conhece habitualmente na prática convencional de um hospital, são medicamentos mais específicos para dor, Uhum. e uso, por exemplo, de medicamentos da família da morfina, os opioides em doses altas e com protocolos é, que exigem um certo domínio desses medicamentos, então a gente entra e corrige medicamentos antes de tentar um procedimento geralmente. Mas quando a gente fala antes, esses procedimentos já estão na nossa mente no primeiro dia, entendeu? Olha, Uhum. igual eu te falei, eu tô com uma dor por um câncer de pâncreas. Então eu vou fazer essas modificações de medicamento, eu vou te checar amanhã, se não melhorar eu já vou fazer isso aqui, no terceiro dia se não melhorou eu já estou preparado para o procedimento. Já existe Então não é que eu vou entrar com o procedimento hoje, eu já vou estar com ele em mente, preparado para executá-lo caso essa pessoa não melhora, entendeu? Uhum. Então a cirurgia não vai ser o primeiro passo, Sim, mas vai ser um passo para o qual eu já estou preparado se for necessário, tá? interessante. E em relação à questão das possibilidades de terapia, né? A cirurgia é uma das possibilidades. Você falou que antes tem as terapias farmacológicas. Normalmente, o que, que é o erro mais comum assim que você vê em relação às prescrições? A gente pode Olha, não falar? sei, o mais comum que veio à minha mente quando você acabou de perguntar agora é o intervalo no qual você tem que dar morfina. Morfina no tratamento de dor do câncer é muito comum, né? Então, no Uhum, hospital oncológico, numa ala oncológica, vão ter várias pessoas tomando morfina e ótimo, tá? Só que é muito comum o pessoal errar o intervalo de dentre as doses. doses, tá certo? Então, eu acho que o mais comum, assim, e aí é um detalhe, entre aspas, mas que faz muita diferença, tá? Interação E outra, medicamentosa e também? outra questão, a interação medicamentosa geralmente não é tão Não. perigosa assim, e você até precisa combinar medicamentos, e também o atraso ou a insegurança para se combinar em medicamentos é outra causa comum da pessoa ficar com dor por muito tempo. Então, se Entendi. você tem uma estrutura hospitalar, conhece a história daquela pessoa e tem como estar acompanhando o que está acontecendo, você pode rapidamente entrar com uma quantidade maior de medicamentos para aquela dor melhorar e depois, se for o caso, você diminui, entendeu? Uhum. Então, existe um certo receio de você aumentar doses ou combinações de medicamentos. Só que quando você não faz isso, outros medicamentos que não são os mais apropriados acabam aumentando. Aí você vê uma pressão cheia de medicamento que não tá legal, diante de um. E os outros que deveriam ser usados não estão ali. Então o Uhum. pessoal tem medo de usar, às vezes, até no consultório, tem medo de usar um antidepressivo para tratar minha dor de cabeça. A gente chama de antidepressivo porque é o nome da classe, não quer dizer que eu estou tratando depressão naquele caso. É um Entendi. medicamento para dor de cabeça, mas a pessoa tem receio de usar aquilo para dor de cabeça, mas está usando todo dia 3 ou 4 analgésicos, ou 4, 5, 6 vezes por semana, e é o analgésico em abuso que está perpetuando a dor de cabeça. Entendi. Entendeu? Então, também é um erro de valorização ou de receio. Você tem um erro, você está com medo da coisa errada, entendeu? Se você não Entendi. tem medo de usar o remédio certo, você vai evitar usar o remédio errado. O mesmo vale para procedimentos ou para tratamentos. Interessantíssimo. A gente estava falando aqui, eu te perguntei também, porque você, no nosso bate-papo, você mencionou rapidamente que às vezes tem, por exemplo, a pessoa entra com a morfina e depois, junto com a morfina, coloca alguma outra medicação que vai interferir na ação daquela medicação primária. Tipo, coloca dois medicamentos, sendo que um interfere na eficácia da outra medicação. Existe isso também? Às vezes, por falta de Existe, conhecimento, a pessoa acaba prescrevendo outras medicações que podem atrapalhar. existe, mas é uma preocupação um pouco menor, Menor tá? Eu acho que eu vejo mais falta de medicamentos do que. adequados Uhum. do que medicamentos combinados de modo errado. Eu vejo mais faltar do que sobrar, entendeu? Então você vê uma pessoa morrendo de dor ali com um tumor super agressivo e aí você precisar de acrescentar medicamentos para controlar essa dor, Entendi. entendeu? Doutor, e falando assim das terapias, né? A gente vai falar também dos procedimentos invasivos, mas antes de perguntar sobre os procedimentos invasivos, me veio uma curiosidade a respeito das terapias alternativas. Elas ajudam realmente? Existem uma diversidade de terapias aí, né? Acupuntura, a gente já viu um monte de coisas aí para tratamento da dor. O que que você traz de fala a respeito disso? Eu tenho que ter cuidado porque é um termo vago, né? Uhum, A acupuntura não é uma terapia alternativa.
Ela é uma proposta de terapia que já foi testada e funciona para controle de dor. Mas não Não é necessariamente é o médico que vai fazer. Existem vários mas profissionais. assim, tá bem fundamentado que a acupuntura tem efeito para controle de alguns tipos de dor. Ótimo. Não é um efeito muito grande, é um Uhum. efeito pequeno, mas válido, Certo. certo? Então, o que é terapia alternativa? É um nome que às vezes é abusado para você, como se fosse para vender ali alguma coisa. Como se eu fosse oferecer, já que a medicina não te ajuda, eu vou te oferecer outra coisa que vai te ajudar. E muitas vezes isso vem com má fé ou com ignorância, tá? Uhum. Então, se você, por exemplo, quando a acupuntura chegou ao Ocidente, não precisa de ela ficar no grupo do alternativo. Se eu acho que ajuda, tem maneiras de você testar isso cientificamente, com muito critério, com muito respeito, para Uhum. ajudar as pessoas a descobrir se funciona mesmo. Eu escrevi, testei, vamos todo mundo usar. Pronto, não é uma terapia Perfeito. alternativa, é uma terapia convencional para controle de dor. Perfeito. Agora, para você melhorar a fertilidade, não. Uhum. Então, a acupuntura é boa? Depende. Para quê? Tá certo? Uhum. Água é bom para matar minha sede? Mas não é bom jogar na minha roupa que vai molhar minha roupa, entendeu? Então, tudo depende do contexto, entendeu? Então, qual terapia que é? Terapia alternativa é um nome vago, né? Vago. E o que a pessoa pode fazer? Ela pode usar a acupuntura para dor, que é uma terapia válida, colocar no mesmo grupão de uma terapia sem nenhuma validade e chamar tudo de alternativo para te vender essa outra. Isso acontece na internet o tempo todo hoje. Entendi. Então, assim, qual terapia que é? É tal terapia. Para quê? Como está sendo feita? Vamos testar, funciona, a gente vai usar. Não precisa de ficar no mundo do alternativo, entendeu? Perfeito. Agora, está ligado ao alternativo não só a substância que está sendo usada ou a prática, mas a atmosfera de mais acolhimento, de Uhum. mais ouvir o sofrimento do outro, de mais abraçar, de ter um consultório mais acolhedor, de ter uma recepção com Aromaterapia, plantas e mais cromoterapia. agradável. Isso é legal. Legal, eu também Eu gosto. aplico isso na medicina convencional. Então, eu tô Aham. preocupado com um consultório agradável, acolhedor, com uma música legal enquanto o paciente me espera, com se aquela cor tá legal, o jeito que eu tô vestido, se eu vou abraçar o paciente. E tudo isso é importantíssimo, mas a gente pode Perfeito. fazer tudo isso e aplicar os tratamentos que estão testados, porque isso é o ético a ser feito. Não tem que separar. Mas a gente tem uma tradição mais Vai antiga agregar, de uma né? medicina mais convencional, de repente mais fria, Uhum. e a alternativa, né, com esse Mais termo calorosa. confuso, veio mais calorosa. E aí, entende? Mas não precisa de você colocar nesses grupos. Você pode usar os medicamentos e terapias comprovados. O que é Uhum. comprovado? Que já testou em muita gente, igual você que está sofrendo, só que não testou em 1 ou 10, testou em 1000 e tirou os fatores que podem nos confundir, nos enganar para te entregar uma coisa Perfeito. com maior chance de funcionar para você. Então você, por exemplo, vou pintar um quadro, eu quero usar tintas boas no meu quadro. Eu não quero usar uma tinta que depois vai vazar e vai manchar o resto da pintura. Entendeu? Então a terapia alternativa é uma tinta que acabou de chegar e nunca foi testada. E se você colocar no seu quadro, pode manchar o Pode resto. manchar. Então, se ela não quer ser alternativa, ela pode ser testada. Entra aqui no estojo de cores de tintas boas. Uhum. Fica ali toda aquela opção para o bom médico usar. Agora, qual que ele vai usar para você? Você é um quadro único. Ele vai pintar esse quadro específico para você. Ele vai te ouvir, vai te respeitar individualmente, vai te abraçar, vai te acolher e vai pintar um quadro que só serve para você, mas com tintas boas, tá Uhum. certo? Terapia alternativa às vezes é uma maneira de quem não tá com boas intenções te empurrar tintas ruins, tá certo? E fazendo de conta que tá mais preocupado com o seu Você bem-estar. quer dizer assim, a nomenclatura ou um tratamento isolado, né? É um termo vago, né? Sim. Então, o que é a terapia alternativa? Me fala o que é, entendeu? Depende Senão do eu posso que falar é. para você que é legal pensando na acupuntura e você, então é legal, eu vou pensar numa outra coisa que não funciona, Perfeito. tá certo? Já ia. Então por exemplo, eu posso usar óleos essenciais porque eu acho o cheiro agradável e o ambiente vai ficar legal? Posso. Agora não funciona para tratar um monte de doenças? Não. Uhum. Então, o que você quer usar como um tratamento, olha, então vai ter que ser testado, entendeu? Uhum. Agora, tem problema eu usar porque eu gosto, porque eu acho agradável? Não, eu acho super legal. Aí tomar Então, cuidado para não pra que você vai usar, entendeu? depende muito da recomendação, né? Eu É. mesma, eu gosto, eu utilizo. Eu já ouvi falar que ajuda muito na questão de algumas terapias, mas eu acho que recomendar isso isoladamente é perigoso, né? Também. E nada impede, por exemplo, você pode querer fazer uma coisa,
não tem que ser para tratar uma doença, entendeu? Aham. Então, você pode fazer por várias opções estéticas, opções que é agradável, Isso. mas não quer dizer que não é obrigado que aquilo ali trate uma doença, tá Como certo? adjuvante, né? É, É muito legal. Assim, agora falando um pouco das terapias que são invasivas, as cirurgias, quais que são aí normalmente realizadas para tratamento de neoplasias de cabeça e pescoço? bom, cabeça e pescoço acaba sendo uma especialidade à parte. É um nome difícil da gente entender, né? Porque é confuso. Uhum. Mas a cabeça e pescoço é uma especialidade cirúrgica Uhum. diferente da neurocirurgia, Uhum. tá? Assim, do olho para cima, basicamente, aqui, o topo, aqui, o telhado é nosso da neurocirurgia, tá? E do olho para baixo, face, pescoço, acaba sendo da cabeça e pescoço. E tem algumas, obviamente, que vão ser das duas, e a gente vai trabalhar junto, tá certo? Então, mas você, como especialista na dor, você trata as duas, Eu trato dores de qualquer de lugar, qualquer lugar. Aham. mas os tumores, né? Cirurgia para retirar o tumor, aí eu faço do crânio, Você entendeu? faz já para neurocirurgia, você Aí, já como direciona para dentro da neurocirurgia. neurocirurgia geral ou oncológica nesse caso, não por causa de dor especificamente, tá? Então, Entendi. uma coisa é tratar dor oncológica, outra coisa é tratar o A câncer no causa. cérebro. Aham. Então, tumores no cérebro tem os benignos, Aham. né? E tem os malignos. Mesmo os benignos no cérebro, como é um órgão muito nobre em termos de muitas funções num lugar pequeno, mesmo um tumor benigno pode empurrar uma região importante e dar sintomas importantes. Ou Uhum. ele pode estar muito profundo mesmo sendo benigno, mas por estar profundo, é difícil chegar até ele e ao tentar retirá-lo, eu posso estar arriscando algumas coisas muito importantes. Uhum. Então, mesmo benigno no cérebro, às vezes ele é muito complexo, tá? Ele não cresce rápido, ele não está invadindo tudo, mas ele está em regiões muito difíceis de serem acessadas. Então, não é porque é benigno que no cérebro vai ser tranquilo. Agora, o maligno, você tem os tumores malignos que nascem no cérebro e outros que vêm de outras regiões. A metástase, que vem, por exemplo, da mama, do pulmão, do intestino, é muito comum ela ir para o cérebro. E aí Uhum. você vai, na verdade, já é uma doença que começou em outro local, Sim. tá certo? Isso porque a circulação vem do corpo todo para o coração, e do coração, um dos primeiros locais para onde ela vai é o pulmão, então tem muita metástase no pulmão, e também o cérebro, tá? Então é comum ter doenças se começarem em outro local, malignas, né? Que vão se metastatizar ou se espalhar para o pulmão ou para o cérebro. E Uhum. tem vezes em que a gente vai tratar com cirurgia, outras a gente vai tratar com quimio-radioterapia, tá? Outras vezes vai ser com radiocirurgia, que a gente concentra a radiação naquele ponto daquela lesão para ela, né, ser eliminada ou estacionar. Então, né, isso tem uma variedade de técnicas para isso. Mas a gente, é muito comum para o neurocirurgião fazer neurocirurgias abertas no crânio para retirar tumores, sejam benignos ou malignos. Mas não necessariamente a retirada do tumor, vamos supor, em um caso de metástase. Hum. Eu não sei nem se eu posso falar isso, porque no caso de metástase, cabe uma cirurgia? Pode caber De... sim. Porque, o cérebro, como é um órgão considerado muito nobre, porque tem muita função importante no local pequeno, relativamente, mesmo que tenha uma lesão avançada de outro local, Uhum. é, a- o fato de ter uma lesão disseminada para o cérebro pode fazer a pessoa piorar muito rápido. Ela pode perder a fala, pode perder o movimento, pode ficar de cama, pode entrar em coma Mesmo só pensando. pela metástase. Então você retira a metástase para que ela não piore da parte neurológica, ainda que você esteja tratando outra parte mais importante Mas aí para a vai caber doença. também uma avaliação criteriosa, né? Porque mesmo pensando em doenças muito agressivas e um cuidado paliativo, por exemplo. É muito individualizado. Aham. Então vou ter algumas indicações para você operar uma metástase cerebral, tá Uhum. certo? Uma delas, por exemplo, é ela estar numa região chamada de eloquente, quer dizer, uma região com funções importantes. Certo. Todo o cérebro é importante, mas tem regiões que são mais obviamente importantes. Por exemplo, o movimento da mão ou a fala. Então, mesmo que você tiver uma doença muito avançada, até um tempo de vida restrito, mas de repente tem uma metástase que não te permite falar com seu parceiro, com seus filhos, com seus familiares, né? Então, de repente, você vai querer passar por uma cirurgia no crânio para tirar essa lesão
e não impedir que você falhe ou que você mexa os braços naquele tempo de vida que você tem. Então, mesmo no caso de um tempo de vida restrito e definido, você pode fazer uma cirurgia no crânio para dar qualidade de vida, para não ter uma perda de função num momento tão crucial, né? Desse, né, fim de jornada. Nesse caso especificamente falando da dor, a retirada da tumoração, ela pode aliviar a dor, mas não só isso. Não é tão comum ter dor assim impactante pela metástase Na cerebral. cabeça. Você pode ter uma dor de cabeça pelo efeito da pressão daquela lesão no Uhum, cérebro, uhum. mas geralmente é um sinal de gravidade fazer isso, um sinal de que não tá, que a pressão intracraniana está muito elevada. Sim. Mas não é a grande característica dos tumores cerebrais a dor, tá? É mais característico você ter perda de algumas funções, dependendo de onde essa lesão está, tá Uhum. certo? Então, você pode ter uma perda de parte da visão, você vai ver porque tinha um tumor na região da visão. Você pode estar com um movimento fraco na mão porque estava na região da mão. Você pode não estar conseguindo falar porque está na região da fala. Você pode não estar conseguindo andar porque está relacionado à sua coordenação motora ou ao movimento das suas pernas. Uhum. Então, dependendo de onde está a lesão, ela pode sozinha estar te causando uma perda de uma função importante, sem que ela seja a maior responsável pela sua saúde não estar tão boa dentro do quadro geral da doença, entendeu? Entendi. E em relação você falando aí, me veio a curiosidade de saber em relação à questão da toxina botulínica. Você falou assim que utiliza, às vezes, procedimentos para bloquear não vou saber usar os meus termos, mas que bloquear a sensação de dor, né? A toxina botulínica ela é muito utilizada para determinados procedimentos estéticos e para a área, eu já presenciei, né, o tratamento de dor também com a toxina. O que que dá para fazer hoje com o uso dessa? Toxina. Tem É, todo um repertório. Vamos supor, a principal função do Botox, né, da toxina botulínica, a gente acaba sempre falando nome comercial porque é muito mais conhecido até de modo mais geral, né? uhum, Mas a toxina botulínica, cujo nome mais conhecido é o Botox, ela bloqueia o músculo, ela não deixa o músculo contrair, uhum. ela inutiliza aquele músculo. Por que ela funciona para estética? Ela não tira a ruga da sua pele. Ela não deixa. O que ela faz é não deixar o músculo que vai contrair e mostrar aquela ruga. É esse músculo que não Ela funciona. imobiliza. Então, ela não estica a pele, Uhum. entendeu? Então, se você tiver uma sanfona esticada, tá? Quando alguém apertar essa sanfona, vai enrugar, não vai? Perfeito. Então o Botox ele não deixa o sanfoneiro apertar a sanfona. Uhum. Ele bloqueia o músculo. Então não é estranho você entender que a gente vai usar o Botox para tratar doenças em que um músculo está contraindo mais do que ele deveria. Por exemplo, distonia, por exemplo, espasticidade. Então você vai aplicar o Botox em músculos que estão excessivamente contraídos, provocando alteração de postura ou até dor, e vai aliviar essa contratura excessiva do músculo, tá? Também vai usar Botox para motivação de alívio de dor. Você usa Botox para tratar dor de cabeça, né? A toxina botulínica tem vários pontos aqui no crânio que você aplica e a gente sabe que isso ajuda a controlar algumas dores de cabeça crônicas. Uhum. Você usa também para tratar algumas dores de outras características. E eu tinha citado o exemplo de aplicar a toxina botulínica nas glândulas salivares, para aquele paciente que está ali internado, às vezes com muita dificuldade de controle da salivação, Olha só. e provocando engasgo, pneumonias pelo excesso de saliva, dificuldade de comunicação, desconforto pela saliva estar saindo. É um tratamento muito interessante, muito Que eficaz, bacana. particularmente quando ele é guiado por ultrassom. E quando ele vai só pelo tato aqui do médico, você pode não acertar tão precisamente a glândula e acaba ficando com medo e coloca uma dose menor. O que a gente faz hoje? A gente pega o ultrassom, vejo a glândula no ultrassom, lá no leito do paciente, e eu aplico lá dentro, e como eu estou vendo que está lá dentro, eu me sinto à vontade de fazer uma dose um pouco maior, e isso aparentemente, né, pelos estudos, ela é mais eficaz. Muito E a legal. gente vê na prática muita gente melhorar de excesso de salivação por isso. É outra aplicação de medicina paliativa em geral, pouco conhecida. Muito pouco Tem medicamentos conhecido. para isso, tem fonoterapia, né, que é o fonoaudiólogo fundamental para Normalmente. isso, Uhum. mas você vai ver que nem sempre isso é suficiente, e Não a é mesmo. toxina botulínica na glândula salivar, particularmente guiada por ultrassom, acaba sendo uma estratégia excelente para salivação excessiva em Alzheimer,
em Parkinson, Pacientes em pacientes traqueostomizados. acamados, paralisia cerebral, esclerose, Uhum. né? Todo tipo de paciente que está com excesso de saliva, ele pode, assim, ele pode ser avaliado pela possibilidade de toxina botulínica na Nossa, glândula salivar. interessantíssimo. Porque normalmente é usado muita atropina, né? Você retira o excesso da saliva e aí vai só aumentando a dose. Chega um momento que já não adianta mais nada. Sim. E aí, nossa, muito legal. Essa eu não conhecia. Mais uma. Muito bacana mesmo. É. E Precisamos. você consegue, assim, com uma bandeja de procedimentos relativamente simples, né? Uhum. Um ultrassom, ir até o leito e fazer. Ou então vai para o consultório, faz, né? Foi um consultório adequadamente, assim, né? Preparado para isso. Então é um tratamento, outro tratamento que a gente vê faltar muito e é relativamente simples de ser aplicado. Doutora, me instiga a fazer a pergunta que a gente estava conversando aqui. É, Diante de tantas soluções que existem, você hoje dá consultoria para os hospitais através, a gente estava falando da telemedicina, né? É possível fazer isso através da teleconsulta, o tratamento da dor, ou guiar o outro médico ali para que ele consiga tratar o paciente, porque você disse que não é novo essa especialidade, né? Já existe há bastante tempo, mas é pouco visto aqui na nossa região, pelo menos, assim, essa preocupação, esse cuidado minucioso com a dor. Você hoje fornece consultoria, você orienta outros médicos, via teleconsulta, como que funciona? bom, isso pode ser feito com muita tranquilidade. A teleconsulta eu considero um dos recursos tecnológicos mais é, importantes dos últimos tempos, né? Porque ela permite que você leve especialistas ou até subespecialistas a regiões onde eles não chegariam. Aham. Ela dá acesso à medicina para muita gente. Ela permite cuidados à distância. Ela permite uma série de coisas. Eu não fui treinado na minha faculdade na época para fazer telemedicina, isso não existia. Sim. E até a gente ficava resistente a falar, não vai, isso não vai funcionar. Mas como na pandemia a gente foi obrigado a usar, Uhum. não é que funcionou super bem, né? Super bem. Eu atendo pessoas de vários locais geográficos, né, os mais distantes possíveis por telemedicina hoje e funciona super bem. É raro uma situação em que eu tenho que correr agora lá para um pronto-socorro que alguém tem que te examinar agora. Isso é muitíssimo raro. Eu fui desenvolvendo até em outros colegas técnicas de exame por vídeo, né, para você poder fazer uma consulta completa mesmo com a pessoa à distância. Isso se aplica muito também a troca de conhecimentos com outros médicos ou Uhum. avaliações da distância como consultoria. Você pode fazer isso para equipes de saúde, de enfermagem, você pode fazer isso para fisioterapia, pode fazer isso para fonoterapia, pode fazer para outros médicos. Você pode montar fluxos em que um paciente internado, na dificuldade de um hospital de ter um médico de dor, por exemplo, ali, ele pode fazer essa consultoria, né, através do oncologista ou do médico generalista que está acompanhando para receber a orientação de como ajustar uma prescrição ou de que tipo de procedimento que pode ser feito depois. Uhum. Então, as possibilidades são infinitas e você facilita o acesso a especialidades mais raras, né, ou mais escassas, né, mais difícil de você encontrar aquele especialista naquela área. Então, você pode montar assim esse fluxo de consultoria, de referência e contra-referência, né? Isso é altamente factível. Muito Eu bom. faço muita coisa hoje por telemedicina, tanto atendimento individuais de pacientes, como checagem de protocolos para entrada em procedimento para dor, ou acompanhamento de paciente de pós-operatório para você estar mais próximo, para você ver feridas operatórias com maior frequência, para você auxiliar na programação de aparelho implantado. Enfim, as aplicações são inúmeras, né? Uhum. Então, esse recurso da medicina à distância, do cuidado da saúde à distância ou até da educação, eu continuar à distância, tudo isso é extremamente viável de ser aplicado, né? Eu fiquei te ouvindo, lembrei de uma situação que a gente tratou, de uma paciente com uma lesão por pressão e ela tinha uma osteomielite, e a lesão não fechava enquanto a gente não conseguisse tratar definitivamente aquela infecção, né? E aí foi feito todo o tratamento de antibióticos e tudo mais, e também os melhores recursos para o tratamento da lesão, ali com
alginato de prata, enfim, com as necessidades conforme cada avaliação. Só que essa paciente, ela sentia muita dor. Ela sentia muita dor, né? Imagina uma lesão sacral aberta há muito tempo, já há mais de 3 meses. Quando chegou pra gente já tinha bastante tempo a lesão. E a gente fazendo os tratamentos, a lesão, ela vinha para evoluindo, né? Fechando. E de repente voltava por dificuldades familiares, sociais, voltava a expandir de novo. Uma paciente com uma série de fragilidades ali, né, do diagnóstico de base e tudo. E eu fiquei lembrando agora desse caso, né, pacientes com lesão por pressão, outros tipos de lesão e que muitas vezes sofrem com dor, às vezes não é uma dor de um câncer, mas é uma dor que, né, enfim, relevante e que às vezes não tem acesso a essa informação. Como que a gente pode ter acesso a você no sentido particular, né? Assim, porque você não atende aqui em Uberlândia, né? Eu atendo aqui. Atende? Eu atendo aqui. Por causa de demanda de equipe com qual eu trabalho hoje, não havia sido feita a cirurgia de implante de eletrodo cerebral para tratamento de Parkinson aqui. Então, colegas me convidaram, a gente montou isso. Legal. E funciona muito bem hoje. Então, isso motivou a montagem do atendimento aqui, mas ele acontece para as outras necessidades também. Então, eu tenho consultório aqui, atendo pacientes daqui também à distância, faço cirurgias aqui, tenho equipe de suporte aqui, trabalho em maior volume de trabalho em São Paulo, também trabalho no Espírito Santo. Em todos esses locais eu tenho equipe de atendimento, equipe de suporte, atendimento à distância, tudo isso funciona também muito bem. Então, mas particularmente para me contactar, eu tenho um trabalho de educação digital que eu valorizo bastante. Qual que é, doutor? Então você tem um Instagram, né, que é o @Dr. Bruno Burjaili. Você tem o YouTube, que é Dr. Bruno Burjaili. O site é o mais fácil de decorar, que é neurobruno.com. Então, através desse site, neurobruno.com, você vai encontrar os links para o Instagram, para o YouTube, Facebook, LinkedIn. Eu estou em todas essas redes. Você ensina também, então? Eu ensino, eu faço reuniões, eu faço consultorias, eu faço palestras, né? É muito comum a palestra sobre dor oncológica, sobre os procedimentos existentes para a oncologia, seja a oncologia da parte médica, de enfermagem, toda a equipe de saúde voltada para a oncologia geralmente se beneficia de conhecer tudo que existe para tratar dor oncológica, né? Perfeito. Mas isso é extremamente variável, extremamente adaptável. Você pode querer fazer uma educação para paciente, pode querer fazer uma educação para enfermeiro, uma educação para gestor de hospital. Tudo isso pode ser adaptado, né? A gente vai direcionar o conteúdo de acordo com a demanda daquele grupo naquele momento, né? E um conteúdo particularmente útil nesse cenário é você educar os setores de oncologia dos diferentes hospitais ou clínicas para eles conhecerem possibilidades que talvez desconheçam. Maravilhoso. Vamos ficar até amanhã? Tem mais pergunta para fazer, mas o tempo já acabou. Combina mais uma. Ai, quero saber mais, gente. Incrível, maravilhoso. Eu realmente estou cheia de coisas aqui querendo perguntar. Que bom. Porque é muito interessante entender que existem possibilidades, né? A gente vê notícias muito tristes, né? E que me causa estranheza diante do que você trouxe, né? Parece uma coisa, nossa, é muita inovação, é muito inovador, é muito interessante. Mas você fala que não realmente já existem estudos e tal, então talvez a gente precisa propagar mais, falar mais sobre isso, divulgar mais o trabalho de profissionais como você, para que isso seja acessível a outros, né, a outras especialidades, para que as pessoas busquem o conhecimento mesmo. Eu trabalho muito com alguns métodos de alta tecnologia, então parece que é estranho eu falar isso, né? Eu faço implante de eletrodo cerebral, ultrassom focalizado no cérebro, coisas muito tecnológicas. Mas eu diria que enquanto a gente procura grandes respostas de tecnologias novas, muitas vezes o que vai fazer mais a diferença é aplicar coisas que já existem. Isso serve para a cirurgia de Parkinson, de tremor que eu faço, isso serve para fibromialgia, isso serve para dor lombar, isso serve para dor oncológica. Então é muito mais você simplesmente levar aquele conhecimento a quem
precisa dele para aquilo virar uma prática, não é um conhecimento simplesmente ali teórico, é para aquilo virar prática, só por isso, né? Uhum. Às vezes isso faz mais a diferença do que você procurar uma grande inovação tecnológica, tá? Então, a inovação é legal desde que ela seja aplicada, né? Então, a gente quer aplicar. E tem muita coisa que já existe e que não está sendo aplicado, às vezes por uma falta de um bate-papo. Espero que, de repente, esse nosso aqui, né, Nossa, não tenho traga dúvida nenhuma. desdobramentos positivos, né, para quem quiser, quem estiver ouvindo, né, e achar que isso de alguma maneira pode melhorar aquilo que você faz para cuidar de alguém ou até a sua própria saúde. Não tenho dúvida nenhuma, doutor. Muito obrigada. Achei magnífico sua fala. Vou levar para o resto da vida. Sentir dor é normal acontecer, mas não significa que a gente não tem que atuar sobre. Acho que essa abertura que você fez me marcou de verdade. Porque a gente escuta muito isso. A gente escuta e a gente não tem noção da gravidade, que é falar isso, né? Não, é normal, essa doença vai sentir dor mesmo. Gente, mas tem tratamento, né? É um ser humano. Então, foi, assim, incrível. Muito obrigada. Queria que você deixasse uma mensagem para o pessoal, né? Que está assistindo e que talvez esteja passando por um momento de dor. A gente... o quanto é difícil tratar de doenças, nós estamos falando de pessoas, né? Todo ser humano é o amor de alguém, é alguém que está ali comprometido em um contexto de adoecimento. Não, a doença em si, ela traz uma série de consequências. Então, e sentir dor, eu acho que é algo que afeta muito vários aspectos aí da vida. Então, se você puder deixar uma mensagem para o pessoal para a gente finalizar, eu vou agradecer muito a sua presença e quero que você volte. Muito obrigado, fiquei muito feliz de estar aqui, que bom que você gostou. Bom, eu acho que a dor é uma coisa muito paradoxal, né? Porque ela é nossa amiga, porque ela avisa que algo tá errado, mas não quero ficar sentindo, né? Eu quero, é só para me alertar. Então, toda vez que a gente reflete sobre a dor, a gente tem que tentar fazer um esforço para ver o que ela pode trazer, que mensagem ela quer passar. Então, se você abrir a porta quando a dor bater, é melhor você ouvir essa mensagem, de repente descobrir que mudança que vai ser necessária, seja ela justa ou não. Porque se você não abre a porta para a dor, a natureza dela é se comunicar. Ela vai esmurrar a sua porta, ela vai arrombar a sua porta, ela vai quebrar a sua janela, ela vai derrubar a sua casa para que você a escute. Então, talvez a maior maneira de você lidar com a dor é você ouvi-la. E aí você muda aquilo que você tem que mudar, tá? Ou quem tá com você te ajuda a mudar aquilo, certo? Não quer dizer que seja culpa sua, mas ela tá ali agora. E quanto mais cedo você fizer isso ou entender isso, mais rápido ela vai embora. Porque o papel dela é passar uma mensagem, não é ficar. E às vezes ela fica porque a gente não quer ouvir a mensagem, não quer agir sobre ela. Então o desafio também todos nós, né, profissionais da saúde, a ouvirem a mensagem da dor de quem a gente está tratando e responder a essa mensagem para que ela vá logo embora. Perfeito. Ai, meu Deus. Me apaixonei, já quero me especializar nessa área. Gente, pessoal, foi incrível. Muito obrigada pela participação de vocês, por quem está assistindo aqui. A gente passou um pouquinho do horário, mas é porque é por uma boa causa. Convido vocês a seguirem a nossa página, se inscreverem no nosso canal do YouTube, no Instagram, seguirem o Dr. Bruno Burjaile, com o E no final. Com I. Com I no final. Com I no final. Burjaile. Dr. Bruno Burjaile, referência incrível. Vocês vão ver outros bate-papos lá dele também. E vamos trazer para nossa região o que há de melhor. Vamos divulgar as informações, porque são informações valiosas e que podem ajudar a vida de uma pessoa. E eu te vejo na próxima quinta-feira.